Não quer ficar em pé. Vai ficar assim que eu tô mandando. Tô tão calma hoje, gente. Oi, Laudeci. Oi, Iraides. Boa noite. Vamos começar nosso estudo? Com quem chegou? Vamos orar pra gente começar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, pela tua paciência conosco, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos instrui, que nos fala, que se renova, faz com que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos dê a mim e as minhas irmãs que estão junto nesse estudo comigo, que o Senhor nos dê a coragem de Paulo, a intrepidez dele, o amor que ele tinha pela tua palavra e pela propagação dessa palavra. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, cuida do nosso coração, Senhor. Amém. Amém, meus amores. Oi, Claudinha. Oi, Ritinha. Cláudia, Francis, Marta, Vidal, Tita, Ana Paula. Tudo bom, meninas? Vamos então, né, no nosso estudo. Nós estamos falando de Atos, estamos em Atos no capítulo 19 já. Olha só, gente, o livro que a gente está estudando é um livro bem grossinho. Ele tem, sei lá, quase 500 páginas. E a gente já tá quase acabando. Isso aqui é o que a gente já fez. Isso aqui é o que falta. Falta pouquinho, né? Mas legal a nossa caminhada até aqui. Então, ó, a gente tá falando sobre Atos no capítulo 19, nós estamos. E nós estamos no meio da terceira viagem missionária de Paulo, né? A gente falou que ele teve uma primeira viagem, uma segunda, e agora estamos falando da terceira. E nessa terceira viagem missionária de Paulo, a gente viu que Paulo ele vem embora de Éfeso, no final da segunda viagem missionária, ele não pode ficar muito tempo em Éfeso, a Bíblia não fala claramente o porquê, certo? Alguns estudiosos conjecturam algumas possibilidades, algumas pessoas dizem que era porque ele estava querendo participar da Páscoa, que ia acontecer lá na igreja dele em Antioquia, onde ele estava e tudo mais, e ele já estava 2 anos distante de casa e tal, mas aqui não explica. Mas fato é que ele diz pro pessoal em Éfeso, que o pessoal em Éfeso pede para ele ficar, e ele diz, eu não posso ficar muito tempo, né? Voltarei se for da vontade de Deus. Ele disse lá pro pessoal e de fato ele vem embora. E aí no capítulo 19 a gente vê que Paulo volta para Éfeso, ou seja, foi da vontade de Deus e ele voltou de fato como havia prometido. Mas enquanto isso, a gente diz assim, então quer dizer que a missão de Paulo em Éfeso não foi completa, né? Porque ele não ficou muito tempo, porque não podia ficar. Não necessariamente, porque a gente vê que Apolo acaba chegando lá em Éfeso, certo? E Apolo foi um homem que a Bíblia diz aqui que ele era um homem culto, ele tinha grande conhecimento das escrituras, e acabou que Priscila e Áquila, que tinham ficado em Éfeso, conheceram Apolo, trouxeram Apolo bem para próximo deles, né? Instruíram Apolo naquilo que eles achavam que Apolo ainda não sabia muito bem, né? A respeito das experiências que eles tinham tido e aprendido com Paulo. E Apolo fica em Éfeso, né? Então a gente vê que Deus levanta pessoas. Quando a gente não quer trabalhar na obra de Deus, na verdade, azar é nosso, né? Porque Deus, no fundo, não precisa da gente. Deus quer nos usar sim. E se a gente se coloca à disposição, Deus nos usa miraculosamente e de maneiras extraordinárias. Mas se a gente não quiser, a obra de Deus não deixa de ser feita por causa disso, né? Nós aqui perdemos a oportunidade de sermos usados. E Apolo chega lá em Éfeso, faz a obra, aí eu terminei falando isso, né? Que em outra carta, Paulo vai escrever em 1 Coríntios, né? Numa carta que ele escreve para os Coríntios, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então o próprio Paulo tinha
esse entendimento, né, de que ele não era insubstituível, ele era sim um privilegiado em poder estar fazendo a obra de Deus, mas que Deus tinha propósitos e missões diferentes para cada um deles, né? Mas que o crescimento, na verdade, quem dá não era nem ele nem Apolo, era Deus. Aquilo que é impossível, por exemplo, uma semente, você pega uma semente, plantar é possível? É. Regar essa semente é possível? É. Mas fazer essa semente crescer é possível? Você consegue? Não, né? Quem faz a semente crescer é Deus. E é isso que ele diz. Eu plantei. Eu fiz o que era possível. Apolo regou. Ele fez o que era possível. Mas o crescimento veio de Deus, porque aquilo que é impossível é Deus que faz. Tá? Então, a gente terminou com isso. E aí, aqui no capítulo 19, a gente vai ver que Paulo, ele volta para Éfeso, certo? E aí, aqui diz que ele encontra alguns discípulos, e ele, que eram 12 homens, a gente vai ver lá no versículo 7 que ele fala, eram ao todo uns 12 homens, tá? Então pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E diz que ele encontra esses discípulos e diz assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele assim, de imediato coloca essa pergunta, né? Muito provavelmente porque eles se diziam cristãos, mas talvez não estivessem mostrando tanto fruto. E aí Paulo fica um pouco confuso, assim, no entendimento de que, vem cá, vocês são crentes mesmo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Né? Ele quer entender, nesse momento aqui, como foi essa conversão? O que eles entendiam realmente de Cristo, né? E aí eles dizem assim, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Ele pergunta. E eles dizem, o batismo de João, respondeu eles. O batismo de João, gente, é porque a escola joanina, que era a escola de João, ela era uma escola de uma certa fama, né? E algumas pessoas entendiam esse batismo, que era o batismo das águas, como era o máximo de conhecimento que eles tinham. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que eles não entenderam de fato, eles não tiveram um encontro com Jesus. Por quê? Porque no encontro com Jesus, quando você se batiza, num encontro com Jesus, automaticamente você recebe o Espírito Santo dentro de si. E esses discípulos, nem saber que o Espírito Santo eles não sabiam nada sobre o Pentecoste, por exemplo, que tinha acontecido, né? E aí diz que ele diz assim, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então o que o autor coloca aqui é assim, eles não entendiam que a nova era havia sido iniciada com Jesus, e nem que os que nele crescem e eram batizados, recebem a bênção característica dessa nova era, que é o quê? A habitação do Espírito Santo de Deus. Então todos nós que cremos em Jesus e fomos batizados, dizendo diante de uma comunidade que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, automaticamente recebemos a habitação do Espírito Santo dentro de nós e nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, hoje mesmo numa devocional que eu fiz com a minha filha, tem uma devocional que eu tô fazendo com ela todo dia, e aí ele fala lá sobre essa coisa de quem é o Espírito Santo, né? Esse auxiliador, esse ajudador que habita dentro de nós. Muitas vezes a gente paga consultorias, né? Caríssimas, ou mentorias caríssimas, ou coaches caríssimos. Nada contra, eu acho que tem o seu lugar. Mas é só para dizer que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, esse grande consultor, né? O mais sábio de todos, talvez. E muitas vezes a gente não se prepara, não tira um tempo para parar e ouvir o que ele tem a dizer, né? A respeito das nossas questões. E a gente sabe que aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, ela passa por algumas fases, né? Arrependimento é o primeiro. A fé, a própria fé em Jesus mesmo, e aí essa sede em querer aprender e saber quem é esse Jesus. O batismo nas águas e, concomitantemente, a dádiva do Espírito Santo. Enfim, nesse texto é dito então que Paulo lhes pôs as mãos desses discípulos e veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, tá?
Diz que depois disso aqui, Paulo, ele ainda fica durante 3 meses dentro de uma sinagoga argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, né? Mais uma vez a gente vê aqui que Paulo, gente, ele frequenta a sinagoga, né? Esse parece ser um movimento comum em todas as viagens de Paulo. Em cada cidade que ele chega, ele vai aonde primeiro? Na sinagoga. É como se ele fosse primeiro aos religiosos. Ele vai entregar esse Jesus àqueles que de alguma forma já creem em Deus. Eu creio em Deus, né? Não necessariamente sei muito bem quem é Jesus, não necessariamente minha vida está muito reta, mas eu creio, faço parte aí de uma comunidade, né? Então ele chega a pregar para essas pessoas. E sempre em todas as cidades também acontecem a rejeição desses judeus, né, no caso, ao que Paulo estava pregando, né? Isso aconteceu em Corinto, isso aconteceu em Filipos, a gente já viu isso, inclusive ele é açoitado, ele é preso, a gente já falou em outras lives sobre isso. E a partir do momento em que eles é rejeitado, a palavra é rejeitada por estes, Paulo então se volta aos gentios. E aqui no texto do capítulo 19, diz que Paulo, tomando consigo os discípulos, porque claro, alguns se convertem, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos, prestem atenção, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Quem era Tirano, tá? Aí eu fui pesquisar um pouquinho, o autor fala, através de pesquisas também, que provavelmente ele era um filósofo não judeu, que deveria ter nessa época, porque vocês sabem que nessa época existiam muitos mestres, né? Pessoas, professores, filósofos, que ficavam embaixo das árvores ali com seus alunos. Alguns tinham escolas mesmo, de repente alguma sala, né? Onde eles reuniam seus alunos. E provavelmente esse Tirano era um filósofo e ele tinha algum espaço de ensino, era uma pessoa secular. E Paulo procura exatamente esse Tirano para então passar a fazer parte dessa escola. E eles dizem, esses estudiosos inclusive, que Paulo provavelmente ensinava nos horários em que essa escola talvez não fosse tão utilizada. Então ele, né, passou a ensinar aí dentro dessa escola, e isso durou 2 anos. E é bacana porque diz que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, né, em Éfeso, ouviram a palavra do Senhor. Todos ouviram, não significa que todos aceitaram, mas todos ouviram. E aí, Lucas, né, que é quem escreve Atos, deixa bem claro que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né? Ou seja, milagres que não eram típicos, milagres extraordinários, ou seja, extraordinário, fora do ordinário. De modo, por exemplo, ele relata aqui algum desses milagres. Até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então existiam, de fato, esses milagres extraordinários que eram feitos. Mas se o que era extraordinário precisou ser relatado, é porque as coisas ordinárias também aconteciam, como acontecem na minha e na sua vida. A nossa grande questão é que a gente quer viver de extraordinários, né? E muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida que é ordinário, no nosso dia a dia, são coisas importantíssimas e que muitas vezes a gente não dá valor, tá? Mas na vida de Paulo, milagres extraordinários eram tão feitos que alguns judeus começaram a ouvir que provavelmente ele fazia essas coisas em nome de Jesus, né? Eu tô no capítulo 19, versículo 13, diz que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam, né? E quem fazia isso eram exatamente os filhos de um dos chefes dos sacerdotes. Então, provavelmente eles tinham visto como é que Paulo fazia e disseram, vamos aqui imitar, né? Vamos falar, ele fala em nome de Jesus, então vamos falar em nome de Jesus. Só que a eficácia do nome de Jesus, gente, ela não é uma coisa mecânica e nem deve ser usada de maneira leviana, né? Ela não é uma palavra mágica, só porque eu vou falar que em nome de Jesus a coisa vai acontecer, né?
Não, de jeito nenhum. Na verdade, quem faz, a gente acabou de ver, né? Eu prego, o outro, eu planto, o outro rega, mas quem faz crescer é o Senhor. Então, nós somos apenas instrumentos desse nome. Não é você falar em nome de Jesus vai resolver o problema. Tanto é que o próprio demônio diz aqui, né? Que um dia um espírito maligno diz para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é. Mas e você? E vocês quem são? Bufo, né? Porque, na verdade, dizer o nome de Jesus não significa nada. Se aquele que diz, aquele que fala, não dá testemunho de vida, não é de fato filho de Deus, certo? E aqui diz que o diabo diz para eles: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu não sei quem é você. Muito triste isso, né? E diz que o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Às vezes a gente acha um exagero isso. Mas, gente, nós fazemos parte de uma igreja onde a gente enfatiza muito mais as obras de Deus do que as obras do diabo. Então, a gente não fala muito ou não vivencia muito as obras do diabo no sentido de ver pessoas endemoniadas, esse tipo de coisa, né? Então eu sempre tive uma dificuldade com isso, mas nós tivemos uma experiência alguns anos atrás com uma pessoa que eu vi realmente endemoniada, onde 7 pessoas precisaram segurar, porque a força dessa pessoa era violenta e não tinha por que ter uma força tão grande. E se a gente soltasse ali, ele viesse para cima, era capaz de poder realmente espancar e nos machucar. Por isso eram muitas pessoas segurando. Acontece que oramos e tivemos um tempo de louvor e aquilo foi expulso de fato, certo? Mas fato é que isso existe, tá certo? Isso pode acontecer. Mas olha só, algo mal acontece, né? Uma obra e existia aí talvez uma guerra. A gente sabe que no mundo espiritual existe uma guerra do bem contra o mal. Na verdade, é uma tentativa, porque a gente sabe que o bem já venceu, né? Mas olha só como isso aqui, esse acontecimento se transforma em algo bom, porque Deus sempre transforma o mal em bem, a maldição em bênção. E aí diz que quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, ou seja, de reverência a Deus. Não é medo aqui, tá? Mas é reverência. E o nome do Senhor foi engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. O que está acontecendo aqui? Arrependimento, né? É quando eu me entendo pecador, eu entendo quais são as minhas más obras, eu coloco isso diante de Deus, diante de pessoas, eu me arrependo. E aí diz que eles traziam aqueles que tinham praticado o ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Efésios, gente, era conhecido por uma coisa chamada cartas efésias. Essas cartas efésias eram encantamentos, amuletos e talismãs escritos que eles vendiam para as outras cidades, para as outras nações. Então existia muito ocultismo na cidade. E aí diz que esses que se convertiam traziam esses escritos, né, efésios, e queimavam. Calculando o valor total, isso chegou a 50 mil dracmas, né? Lucas faz questão de dizer aqui que eles podiam muito bem ter vendido isso aí, né, para lucrar com isso. Mas não, eles fizeram questão de queimar para mostrar que existia ali uma nova vida e que eles não iam fazer dinheiro com aquilo que não vinha de Deus. Eu me lembro, gente, que no começo da minha conversão, eu peguei um monte de CD que eu tinha e queimei. Acho que hoje não faria isso não, sabe? Mas quando a gente se converte, existe uma vontade de que tudo se faça novo na nossa vida, de fato. Quando você entende realmente quem você é diante de Deus, a posição de miserável que você ocupa, você de fato sente essa necessidade de que tudo se faça novo, né? Você começa a ver muito claramente as coisas que você fazia errada e é como se você quisesse se livrar de tudo aquilo que de alguma forma possa lhe impedir de estar na presença de Deus. Isso aconteceu comigo e foi interessante, tem um acontecimento interessante dessa época que eu ando, não sei se vocês já viram que é uma correntinha de bailarina,
Essa correntinha de bailarina, gente, eu tenho essa correntinha há uns 30 anos, mais ou menos. Eu ganhei dos meus pais, por causa do balé, né? Da minha vida inteira fazendo balé. E eu carregava essa correntinha como um símbolo da minha altivez, do meu orgulho, enfim. E num período da minha vida, quando eu me converti, eu tava na Jocum, Deus falou muito claramente comigo que eu tinha que me livrar daquilo. E ela é de ouro e tudo. Eu lembro que quando eu contei pra minha mãe isso, ela ficou super chateada na época que eu contei que eu tinha dado. Eu dei pra uma amiga minha e falei, olha, Deus me pediu pra dar. Era uma amiga minha que amava balé, mas tinha uma vida muito simples, nunca pôde fazer, os pais nunca puderam dar isso pra ela. E ela amava aquela correntinha. E eu dei pra ela, falei, olha, Vaninha, fica com essa correntinha. Deus mandou eu me livrar, porque aquilo pra mim, preso no meu pescoço, talvez era uma representação de altivez, de orgulho, pelos tempos que eu dançava e tudo mais, né? Deus falou claramente comigo essa coisa que eu tô falando de no começo da conversão, você querer que tudo se faça novo, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí, ano passado, comecinho do ano passado, essa minha mesma amiga, veio passar férias em Fortaleza. Tinha 20 anos que a gente não se via. E ela falou, se eu queria te dar uma coisa. E ela abriu uma caixinha com a bailarina, a correntinha. Eu voltei a usar, né? Porque ela disse assim, eu acho que Deus agora já... Eu guardei isso muito tempo, esses 20 anos, e queria te devolver, porque eu acho que agora ela tem um outro significado pra você, ela não é mais um ídolo, né? E ela me devolveu, eu voltei a usar. Eu achei muito lindo isso de Deus, ela ter guardado isso e Deus ter tocado o coração dela para que ela me devolvesse, porque é como se Deus estivesse dizendo, agora eu sei que o seu coração pertence a mim, né? Mas isso aconteceu comigo. Então, às vezes, gente, quando a gente se arrepende, a gente precisa realmente abrir mão de algumas coisas que nos afastam de Deus e que incitam em nós um caráter ou algumas características suas e que não são tão agradáveis a Deus assim. E muitas vezes, embora a gente não acredite no poder dos objetos, porque eles não têm, mas aquele objeto pode suscitar em você uma pessoa, uma Cíntia, né, que não agrada a Deus. Então, no meu caso, Deus pediu que eu me livrasse daquilo e acabou me devolvendo muitos anos depois. Enfim, vamos continuar aqui, certo? Depois desse acontecimento aqui, diz que Paulo ainda passa um tempo em Éfeso, ele manda Timóteo e Erasto, né, para visitar algumas cidades na Macedônia, que eram cidades que eles tinham alcançado na sua segunda viagem, então para ver como é que essas cidades estavam, mas Paulo permanece em Éfeso e diz que acontece um grande tumulto. Eu tô lendo já o versículo 23. Houve um grande tumulto por causa do caminho, tá? Caminho aqui é por causa dos discípulos de Jesus, que eram alguns conhecidos como aqueles que fazem parte do caminho, tá? Alguns achavam que o cristianismo era uma seita dos judeus, então eles chamavam de o caminho. O que acontece aqui? Existia um ourives chamado Demétrio, ele fazia miniaturas de prata e do templo de Artemis, que dava muito lucro aos artífices, né? Vocês sabem que em Éfeso existia o templo da deusa Diana, que é essa deusa Artemis aí, e era uma deusa muito cultuada e existiam imagens dessa deusa, amuletos, e aí ele chega para um grupo de trabalhadores da mesma profissão dele e diz assim, gente, vocês sabem que a gente tem nisso aqui no nosso trabalho uma boa fonte de lucro. E tem um tal de Paulo aí que tá convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui de Éfeso, né? Dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ou seja, ele diz aí, ó, galera, Paulo tá convertendo aí essa galera, eu tô vendo que esses que estão se convertendo não estão mais comprando as imagens e nem nada disso, e aí esse Paulo aí vai acabar com a nossa comunidade aqui, vai acabar com a nossa freguesia, né? Era uma questão muito mais econômica do que realmente de preocupação no templo, na deusa. Não era uma preocupação religiosa, era uma preocupação econômica. Ele não queria perder o ganha-pão ali deles, né? E aí, claro que diz que
logo que eles incita esses grupos de trabalhadores, eles ficaram revoltadíssimos, né? E de fato ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. E em pouco tempo a cidade toda estava um tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo. E Paulo, ele tinha a questão ele não podia ser tocado porque ele era um cidadão romano, né? Mas diz que ele queria estar lá, mas ele queria se apresentar à multidão. Mas alguns discípulos não permitiram, porque a multidão realmente estava muito inflamada. Só que diz no versículo 32, olha só, que a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, mas a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Lembra que eu falei das multidões, gente? Muitas vezes multidão leva a gente a fazer besteira, porque a gente quer se reunir com a multidão, ou seja, vai pela onda do que as pessoas estão falando e do que as pessoas estão dizendo, sem um estudo mais aprofundado daquilo, e acaba que a gente só faz besteira porque multidão muitas vezes não sabe nem por que é que ela tá ali, certo? Então, a razão da confusão era econômica. Eles tinham medo, né, de que o ofício deles perdesse a fama. Eles tinham medo que o templo de Diana perdesse o prestígio. E eles tinham medo que a deusa perdesse a majestade, a deusa Diana, né? Então, claro que era um interesse econômico fantasiado aí, disfarçado de um interesse ou de um patriotismo local, tá? E aí diz lá no versículo 35, gente, que o escrivão da cidade acalmou a multidão. Quem era esse escrivão? O escrivão, ele era eleito uma vez por ano, certo? Pelo povo, e ele era um chefe do poder executivo da cidade, responsável pelo trabalho burocrático da cidade. Então, geralmente era uma pessoa sábia, mais velha, que conhecia muito as pessoas, certo? E diz que ele acalma a multidão, trazendo alguma plausibilidade e algumas razões para que eles se acalmassem. Ele diz algumas coisas, ele fala assim... Ele fala assim, ó: quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Que era o que eles acreditavam na época, né? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se, não façam nada precipitadamente. O que ele estava dizendo aqui, gente? Olha só. Se vocês se inflamarem aí sem uma causa razoável, vocês vão perder a razão, tá? E ele fala assim, ó: se Demétrio, que era o tal do artífice, e seus companheiros de profissão têm alguma queixa para alguém, vamos fazer da maneira correta. Vocês têm os tribunais para trazer isso aqui, né? Então, há procônsules, tem os tribunais que estão abertos, então vamos fazer da maneira correta. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo, né, nessa confusão toda aí, a gente corre o perigo de ser acusado de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Então, nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia, né? É interessante, gente, que nem o procônsul lá em Corinto, lembra que a gente leu na última live? Que lá em Corinto, a multidão também traz Paulo e tal diante do procônsul, e o procônsul nem escuta eles, né? Porque ele fala, gente, isso é uma questão interna de vocês, entre os judeus, eu não tô vendo nada demais no que eles estão falando aqui, eles têm liberdade para falar e acredita quem quer, né? Então, a multidão a multidão, gente, ela é tão irracional que ela sai, inclusive, da lei. Ela tá falando que ele não está, que aquele Paulo ali não está indo a favor da lei, né? Não tá falando coisas que são da lei, mas tampouco ela faz coisas que são da lei, entende? A multidão, ela é irracional e a gente precisa tomar cuidado com essas coisas que são incitadas pela multidão. Às vezes no oba-oba a gente vai junto, mas não sabe nem o que a gente tá fazendo no meio daquela multidão, tá? Então, só pra gente fechar aqui,
a gente terminou o capítulo 19, existem as estratégias urbanas de Paulo. Lembra que a gente falou que Paulo ele ia muito pela essa questão das cidades mais urbanas, né? Que tem coisas muito boas, mas tem coisas não tão boas assim. Mas o que Paulo faz? Qual é a estratégia dele? Primeiro, ele procura locais seculares para falar e para se infiltrar e para fazer diferença na multidão. Ele aqui, por exemplo, lá a gente viu em lives anteriores que ele foi para a casa de Tíquico, né? Aqui no capítulo 19, ele vai para a escola de Tirano. Então, encontra lugares estratégicos onde não existiam cristãos, aparentemente, tá? Então, ele se infiltra aí no meio das pessoas que não eram crentes. Gente, é muito bom estar no meio de crente, mas nós não fomos feitos e nem estamos andando com Jesus para estarmos no meio de crente apenas. É muito bom estar dentro da igreja, é muito bom estar dentro ali das paredes da igreja, convivendo com pessoas que creem na mesma coisa que nós. Mas nós somos feitos para estarmos no meio do mundo mesmo, para fazermos diferença na vida dessas pessoas. E Paulo procurava esses locais seculares. Ele fazia sempre uma apresentação racional. A gente viu que ele sempre entrava em lugares e ensinava, né, e dizia que ele arrazoava, né, por exemplo, aqui a gente leu que Paulo entrou no caso aqui na sinagoga, né, argumentou convincentemente, e depois ele fez essas mesmas argumentações convincentes, só que lá na escola de Tirano. Então, ele não... Paulo era um homem muito inteligente, ele não falava só de sentimentos e de arrepios, tá? Que é uma marca da nossa época. Muitas igrejas pautam a sua pregação em luzes e shows e grandes arrepios. Mas, geralmente, uma conversão pautada na emoção, ela não dura. Ela não dura a primeira tribulação que aquela pessoa passar. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque ela precisa ser uma conversão realmente pautada, muitas vezes, claro que pela fé, né? Até porque nós somos nós não somos alcançados pela fé que há em nós, é Deus que nos alcança. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mas ela precisa ser a apresentação do Evangelho, ela precisa ser racional também, ela precisa ser embasada nas Escrituras, ela precisa ser embasada na Palavra de Deus, não é nos arrepios, tá, gente? E Paulo passava longo período de permanência no meio desse povo que ele queria alcançar. Não era assim, ia lá, falava meia dúzia de palavras e voltava para casa. Isso não faz a menor diferença, né? A gente precisa tomar cuidado, gente, com esses evangelhos superficiais, onde muitas vezes, vou tomar cuidado com o que eu vou falar, mas muitas vezes a gente, para nos livrar do sentimento de culpa de não estarmos fazendo nada, a gente se amolda a um evangelho de evento, a um evangelho onde, por exemplo, eu vou ali no meio da rua entregar meia dúzia de quentinha para um grupo de pessoas, volto para casa e pronto, não tem mais nada com aquelas pessoas, fiz a minha parte. Não, Paulo se envolvia com as pessoas, ele se envolvia com o trabalho na cidade. A gente vê que ele passou 2 anos em Corinto, e em Éfeso ele passou pelo menos 3 anos, de acordo com o que é relatado aqui, certo? Então ele passava bastante tempo nas cidades, realmente fazendo parte da vida daquelas pessoas, colocando o coração na vida daquelas pessoas, nas suas tribulações, nas suas misérias, na vida que aquelas pessoas viviam. Porque se você pensa em viver um evangelho de evento em evento, é muito provável que você não consiga fazer muita diferença na vida das pessoas, certo? Ok? Por isso, eu queria terminar aqui com uma diferença, colocando aqui em palavras, um joguinho de palavras, para colocar como era a estratégia urbana de Paulo e como muitas vezes é a nossa, né? A de Paulo era estar em lugares seculares. A nossa geralmente a gente está ligado a atividades eclesiásticas, né? É aquela história, vou convidar a pessoa para a igreja, como se convidar a pessoa para a igreja e o pastor pregar, pronto, a minha ação na vida daquela pessoa é essa, convidar para a igreja, o pastor prega e ele faz o que tiver que ser feito na vida daquela pessoa. Não.
Eu preciso me envolver com aquela pessoa. Eu preciso mostrar para aquela pessoa que a vida dela me interessa, que os problemas dela me interessam. Era como Paulo fazia, né? Depois, a apresentação de Paulo era uma apresentação, a apresentação do Evangelho era uma apresentação racional. No nosso caso, é uma apresentação muito emocional, sem base adequada de entendimento, né? Muito voltada para o arrepio, para o show, para as músicas e luzes apenas, né? Muitas igrejas não têm embasamento na palavra, tem embasamento nos arrepios e nas emoções. E no caso de Paulo, a estratégia urbana dele era de longos períodos de permanência. A nossa geralmente é uma estratégia superficial e a gente vive de encontros e palestras e eventos breves, achando que isso vai fazer diferença na vida das pessoas e muitas vezes não vai, tá? Então, queria terminar com essa palavra, terminamos com isso o capítulo 19. A gente vai ver logo no comecinho do capítulo 20, gente, que Paulo, ele daqui de Éfeso, depois dessa confusão, ele ainda fica um pouquinho lá, mas ele parte para Macedônia, tá? E para viajar por aquela região, a Macedônia é o lugar onde ele esteve, Filipos, Tessalônica, né? Tessalônica era a capital, e Bereia, eram 3 cidades onde ele já esteve na sua primeira viagem missionária. E ele, na segunda viagem missionária, corrigindo aqui, e ele volta para essas cidades para encorajar os irmãos com palavras. E por fim ele chega na Grécia, tá? Então a gente vai falar sobre isso a partir da live que vem, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, que essa palavra tenha falado com vocês e lembrando que essa live não fica salva mais no meu feed, tá bom? Ela fica salva lá no YouTube da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, tá bom? Beijo grande, meninas. Deus abençoe vocês.